conhece, eu sou Bianca Ferreira, graduanda em Letras com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade de Pernambuco. Também sou assistente pedagógica e bolsista CAPES. Bem, no nosso primeiro vídeo a gente abordou o realismo, suas características, os principais autores, seu contexto histórico e os países que adotaram essa escola. E nesse vídeo a gente vai trabalhar Machado de Assis. Então, se você tem curiosidade, tem interesse em aprender tanto Machado de Assis como o realismo em si, dê uma olhadinha no primeiro vídeo e assista esse até o fim. Bora lá! Olá pessoal, eu sou Emanuela Xavier, curso Letras Português e Espanhol pela Universidade de Pernambuco e sou residente pedagógica pelo programa CAPES. Então, como já vimos no vídeo anterior, abordamos sobre o realismo, principais características, e nesse vamos abordar um pouco mais a fundo sobre os autores, como foi a vida e obra de Machado de Assis. Então vem com a gente aprender mais? Pessoal, então vamos fazer uma recapitulação bem breve do movimento realista no que diz respeito ao seu contexto histórico. Vocês, Manuela, por quê? Porque é muito importante a gente entender o que estava ao entorno dos autores, porque aquilo influenciava diretamente a produção, ou seja, eles eram observadores do cotidiano. Como eles buscavam trazer a realidade, a objetividade, eles eram materialistas ao ponto de expor o que realmente estava acontecendo. Então a crítica à burguesia, a Revolução Industrial, os estudos como o evolucionismo, o positivismo, o socialismo, que eram bem voltados ao público, eram sim temas para as obras desses autores. Aqui no Brasil a gente teve a proclamação da República, a gente teve a abolição da escravatura. Então esses movimentos eles estavam diretamente relacionados com as obras desses autores, porque eles pegavam essas manifestações sociais, essas manifestações públicas e tentavam colocar em suas obras a verdade do que eles viam, a verdade do povo, não uma verdade idealizada, um contexto idealizado que era a proposta do romantismo, Tanto é que eles vêm justamente em oposição, trazendo questões reais, do contexto histórico bem real. Então é muito importante a gente entender isso para que possa entender mais sobre os autores e por que eles escreviam daquela forma. Então, quais foram os grandes nomes do realismo no Brasil? É importante a gente entender que Machado de Assis é uma pessoa que não pode ficar de fora do realismo no Brasil. Ele foi um nome que elevou internacionalmente a sua obra. Ou seja, Machado de Assis ele está inteiramente caracterizado como um dos principais nomes desse movimento. Mas não teve apenas ele. Teve nomes como Raul Pompeia, teve nomes como Xavier Marques, e não só nomes masculinos, viu? Teve também Júlia Lopes de Almeida, entre outras grandes personalidades que foram responsáveis por marcar esse movimento que foi o realismo no Brasil. Joaquim Maria Machado de Assis, popularmente conhecido como Machado de Assis, foi contista, jornalista, romancista, poeta e teatrólogo. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1839, no Rio de Janeiro, e faleceu também no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 1908. Ele foi fundador da cadeira de número 23 da Academia Brasileira de Letras. Ele ocupou a presidência da academia por mais de 10 anos, que passou a ser conhecida também como Casa de Machado de Assis. Ele foi filho do pintor Francisco José de Assis e da açoriana Leopoldina Machado de Assis. Bem, aos 15 anos incompletos, ele publicou seu primeiro trabalho literário, que foi o soneto A Ilma Senhora de P.J.A. Em 1856, ele entrou para a imprensa nacional como aprendiz de tipógrafo e lá conheceu Manuel Antônio de Almeida, que se tornou seu protetor. Em 1858, ele foi revisor e colaborador no Correio Mercantil. E em 1860, a convite de Quintino Bocaiúva, ele passou a pertencer à redação do Diário do Rio de Janeiro. Ele também escrevia regularmente para a revista O Espelho.
Em 1861, ele publicou o seu primeiro livro, que foi a tradução de Queda que as mulheres têm para os touros. Em 1872, ele publicou o seu primeiro romance, Ressurreição. E em 1881, ele saiu, o livro que mudou sua carreira de direção, que foi esse aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele foi publicado em folhetins na Revista Brasileira de 15 de março a 15 de novembro de 1882. Essa obra ela se tornou filme em 2001 e ela conta a história, ela é dividida em 160 capítulos e conta a história de Brás Cubas, o defunto autor que narra sua história depois de morto. Essa obra ela inaugurou o realismo no Brasil, porque ela meio que destrói as ideias românticas ao expor, ao desmascarar os interesses das relações sociais. E por fim, vou citar algumas características presentes na obra de Machado de Assis, como, por exemplo, o convite a refletir sobre aquela obra, personagens burgueses, a presença de personagens burgueses, temos também mulheres feministas fortes, dominadoras, adúlteras e sedutoras, temos também o adultério como tema comum, temos também a ironia e a intertextualidade, com outras obras. E acredita-se que a obra de Machado de Assis é dividida em dois momentos. O primeiro, influenciado por José de Alencar, com características românticas, e o segundo, influenciado por Xavier Maistre, com características realistas. Então, pessoal, eu fico abobalhada quando eu vejo uma pessoa de uma vida tão fantástica, uma pessoa que produziu obras que até hoje são conhecidas internacionalmente. Mas, dando seguimento, eu quero abordar com vocês uma questão bem interessante, bem enigmática da obra de Machado de Assis, que é a forma como ele trata o feminino, a forma como ele trata a mulher nessa obra. O que eu acho mais interessante é que a temática dele, ela tem um ciclo. Ele analisando a sociedade, ele tem preferência por certos temas. E quem, na sua vida de estudos, nunca se deparou com uma obra de Machado de Assis? Para você ver, viu, o poder desse homem. Quem nunca viu Dom Casmurro, de Brás Cubas, que é a cabeça desse movimento? Então, é interessante entender que Machado de Assis, ao observar o cotidiano social, ele pegou temas para si, pegou temas para abordar em suas obras, temas como ciúme, adultério, a posição da mulher, e a gente vê que, como a literatura realista ela busca mesmo a realidade, é possível observar um olhar inovador em Machado de Assis. Mas inovador em que sentido? Principalmente em relação à posição feminina. Não vamos dizer que Machado de Assis é o feminista, que Machado de Assis trazia uma mulher diferente. Não, calma, precisamos ter sensatez, precisamos entender o contexto em que ele estava inserido, a cabeça do homem daquele século, que é uma das questões principais de Machado de Assis. Ele conseguia colocar no seu personagem a mentalidade que era para o personagem ter, sem introduções do escritor. Ou seja, ele conseguia descrever a mentalidade de Bentinho, ele conseguia descrever só com a observação do seu cotidiano, tanto é que ele tem aquela fama de que observava bastante a sociedade. Ele consegue descrever seus personagens e nisso ele coloca temas como ciúme, como adultério, como a posição feminina. Então tudo isso é relevante. E quem foi o responsável por introduzir o movimento realista no Brasil? Não podia ser quem? Machado de Assis. É exatamente ele, com a publicação de seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, que introduziu o movimento aqui no Brasil. Interessante também observar que ele idealizou, junto com outros autores de outros movimentos, idealizou a construção, como é que eu posso falar? Idealizou a criação da Academia
Brasileira de Letras. Isso mesmo. Então, ele, junto com outros autores, idealizaram e fundaram a Academia Brasileira de Letras. Entrar com comparações é muito importante. Ou seja, a gente fala do realismo, mas sempre tocando no romantismo, né? Por quê? Porque se a gente for observar sobre a questão feminina, como era a mulher tratada no romantismo? Era uma mulher idealizada, uma mulher pura, uma mulher que salvava o herói, uma mulher que era muito próxima de Deus, ou seja, uma mulher idealizada segundo os padrões sociais, segundo os enigmas sociais. Já na obra realista, principalmente na obra machadiana, a gente vê uma mulher diferente, né? A Helena, a gente vê uma postura social diferente. Não quer dizer que a mulher saiu por aí gritando que era feminista à torta e à direito, não. Aliás, de ser importante, mas era uma mulher que já se mostrava enigmática, uma mulher que tinha a atenção daquele ciclo social, era uma mulher com um certo poder, uma mulher que tinha seus pensamentos e que agia de acordo com eles. Então Machado de Assis inova nisso, inova nas peculiaridades, inova nas ações diferentes dos outros autores, porque se a gente for observar, muitos autores eles trazem, quando eles contam uma história, eles trazem a mulher conforme ela é naquele período social. E Machado de Assis, ele pensou à frente. Ele pensou conforme a minoria, né? Ele pensou acreditando principalmente na questão de inovar, né? É importantíssimo identificar nos personagens, né, dos autores, sentimentos sociais, questões sociais, conflitos sociais, porque isso acaba evidenciando uma certa criticidade do leitor. Então, a gente analisar como o Machado de Assis tratava o feminino é uma questão tão atual quanto passada. Então, é possível ver que o realismo, né, introduziu principalmente na obra de Gustave Flaubert, né, Madame Bovary, não sou excelente no francês, mas é uma obra que ela acaba por evidenciar uma postura diferente de mulher, uma postura feminina diferente. Tanto quanto Machado de Assis com Capitu, tanto é que tem uma fala de Bentinho no livro, quando eu li, não vou dizer as palavras exatas, mas ele fala que Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, era mais mulher que ele era homem. Mais ou menos assim a frase, não tô com o livro aqui agora. Mas imagine o que é essa frase no século em que eles viviam. Ou seja, imagine o que é um homem assumir que Capitu era mais mulher, ou seja, mais mulher de coragem, mais mulher de atitude do que ele era. Então, são atitudes de personagens que acabam criando uma nova idealização de postura social. Então, olha a importância da mulher nesse movimento. É interessante a gente estudar justamente esse contraposto entre realismo, entre romantismo. Por quê? Porque a mulher do romantismo era uma mulher idealizada, uma mulher com ideal de purificação, uma mulher que estava próxima de Deus, uma mulher que ajudava o herói, né? Que estava ali mesmo com uma postura idealizada, bem distante da realidade. Já no realismo, a gente tem uma oposição a isso. A gente tem uma mulher com conflitos, com questões sociais, uma mulher que estava num ciclo social, que tinha conflitos, uma mulher enigmática, uma mulher com atitude, com pensamento próprio, né? Uma mulher mais firme, mais sólida, mais real. Então é muito interessante a gente entender esse contraste, essa oposição e perceber a importância de se analisar, de se estudar o conflito e os contextos sociais nessas obras. Então, te indico que estude mais sobre o realismo, que veja obras, que leia os livros dessa escola literária e que aprenda cada vez mais sobre esse assunto. E fica ligadinho que a gente vai soltar um podcast, viu? Um podcast com curiosidades, com análise de obras, tudo isso sobre o realismo para vocês, é claro. Muito obrigada e tchau, tchau, pessoal! E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante. Tchau, pessoal!